Pessoal, para tudo, porque tem grande novidade na DC. Na noite de quarta para quinta-feira, ocorreu a premiere da segunda temporada do Pacificador. E, obviamente, o James Gunn estava lá, atendeu os repórteres, e ele deu informações realmente importantes, especialmente sobre a sequência do Superman. Mas não só isso, porque ele chegou a falar a frase "a saga do Superman". E, cara, isso abre um leque gigante de especulação. O que ele tá planejando? Vamos conversar bastante sobre isso. Gostei dessa frase do James Gunn, hein? Gostei do jeito que ele quis vender o filme. Será que o James Gunn tá aprendendo marketing? Eu gosto disso. E também nesse vídeo, vamos comentar um pouco sobre as outras entrevistas que eles falaram coisas importantes. Tem também uma frase do James Gunn sobre o futuro do Pacificador no DCU. Pois é, o Pacificador não vai ficar só nessa temporada, não. Vai ter mais coisa. E além disso, eu queria conversar com vocês sobre essa abertura do DCU feita por fãs. Vocês não acham que toda abertura do DCU deveria ser desse jeito, customizada pro personagem e pro projeto? Enfim, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, eu queria dar um recado que nesse domingo vai ter live exclusiva para os membros. E o convidado dessa semana é o youtuber Matheus Jusinski, muito conhecido aí pelo canal Projeto Corneta. Ele mudou de nome, mas conhecido como Projeto Corneta. Vamos falar bastante sobre DC, sobre Marvel, animações, e seria muito legal ter você assistindo a live. Para participar da live é só ser membro aqui da Batfamília, dá uma clicada aqui na aba de membros do YouTube para ver os planos que a gente tem à disposição. E também muito obrigado aqui para todos os membros da Batfamília, tamo junto. Agora sim, esse era o recado que eu queria dar. Vamos começar falando sobre essa notícia do James Gunn. Para vocês entenderem, essa entrevista do James Gunn aconteceu no tapete vermelho antes da premiere da segunda temporada do Pacificador. É mais ou menos como tem um filme, né? Vai todo o elenco, né? Eles vão assistir o filme junto com um monte de convidados, a imprensa e tudo mais. E a imprensa aproveita o momento para fazer perguntas. E claro que o James Gunn, por ser o chefe desse negócio inteiro, é o mais visado. Perguntaram pro James Gunn como é que tá a questão da sequência do filme do Superman. E o James Gunn respondeu que o primeiro tratamento desse roteiro está pronto. E o mais importante, ele disse que toda essa história do Superman que ele tá preparando vai ser chamada de saga do Superman. Agora, o que engloba toda essa saga do Superman? O primeiro filme do Superman? Com certeza. Supergirl, será que já engloba essa saga do Superman? E olha, pra mim, essa frase dele aumentam as chances desse filme realmente ser aquele crossover do Superman com a Supergirl que a gente tava achando. Especialmente se Supergirl fazer parte dessa saga do Superman. Aí o mistério vai estar resolvido. Alguém tem que perguntar pro James Gunn se essa saga do Superman tem ligação com o filme da Supergirl, ou o Supergirl tá isolado do que ele quer fazer com essa saga. Vamos partir do pressuposto, abrindo uma especulação aqui, que o filme da Supergirl realmente faz parte da saga do Superman. Olha, se for, eu acho que já dá pra cravar que o James Gunn iria sim explorar a questão dos kryptonianos. E aí voltamos pra tal da mensagem do Jor-El e da Lara, que o James Gunn, né, diz que é uma mensagem real. Olha, de qualquer jeito, mesmo que a mensagem seja verdadeira, ou mesmo que no futuro ele revele que a mensagem é falsa de alguma forma, dá pra trabalhar numa saga as duas coisas. São duas possibilidades de caminho, é bem aquele meme, né, da rua dividida e tem um castelo super com céu colorido. O caminho que tem a tempestade é que os kryptonianos de fato eram do mal. E o caminho que as coisas são mais bonitinhas é que daí tem a revelação que o Jor-El e a Lara, na verdade, são do bem, e a mensagem, não sei, foi alguma forma modificada. Tudo isso sou eu especulando, eu no meu luto, na minha negação de não aceitar essa versão do Jor-El que James Gunn criou no filme do Superman. Eu ainda acredito e qualquer coisinha, qualquer esperança, qualquer luz de esperança, eu vejo ele fazer o retcon. Mas falando sério, é claro que existem outras possibilidades. Toda essa questão do Jor-El pode ser deixada de lado e a saga do Superman ser muito mais voltada pro Superman na Terra. A relação do Superman com as pessoas que estão na Terra. Por exemplo, um outro caminho de história que nós especulamos aqui depois do filme do Superman era ele ter algum tipo de embate com a Gangue da Justiça. Já que a Gangue da Justiça acabou realmente matando uma pessoa, fazendo uma coisa que o Superman é contra. Isso poderia criar um tipo de racha entre eles. É por isso que, nesse momento, o grande mistério é saber se o filme da Supergirl
faz parte da saga do Superman. Isso que ele tá chamando de saga do Superman. O que ele entende que é. O Matt Reeves também fala, né? A saga Epic Crime do Batman. E essa saga inclui o Pinguim. Faz tudo parte de uma coisa, uma grande história que ele quer contar. É por isso que eu penso que Supergirl pode realmente sim pertencer a essa saga do Superman que o James Gunn tá querendo dizer. Se você parar pra pensar, isso pode funcionar como aqueles eventos de HQs que não envolvem todas as HQs, mas só o núcleo de um herói. Acontece o tempo todo. O ano passado teve A Casa do Brainiac. Era uma HQ do Superman que envolvia a Superfamília. As outras HQs da DC não se envolveram com esse negócio de Casa do Brainiac. Talvez o James Gunn queira fazer esse tipo de coisa aqui no DCU, que é uma coisa diferente e que a Marvel nunca fez. A Marvel nunca conseguiu fazer esses mini eventos em núcleos. Eu diria que o mais perto de ter um mini evento na Marvel foi ali a série do Falcão Soldado Invernal. Ali chegou perto daquela ideia, mas era uma série, não eram tipo 2, 3 conversando sobre uma coisa. Aqui o James Gunn, se ele realmente quer fazer essa saga do Superman e envolver a Supergirl, você já tá colocando Superman, Supergirl, filme de sequência do Superman, você já tem 2, 3 projetos, né, talvez até mais no futuro, pra ir contando essa história que ele quer dizer. E assim, eu sei que eu tô especulando muito longe, porque ele só falou, né, saga do Superman. Talvez ele tenha dito só por falar. Mas eu fico muito empolgado com esse tipo de coisa. Cara, eu acho muito legal ele vender isso como saga do Superman. Caraca, eu acho muito foda. A gente sempre cobra aqui que o James Gunn tem que ser mais marqueteiro, que o James Gunn tem dificuldade de vender as coisas na DC, que ele gosta de fazer as coisas no modo hard. Isso daqui é uma coisa modo easy, na minha opinião, querer vender um evento de Superman no DCU. Eu acho que dá pra ver pela minha voz, né, que eu fiquei realmente empolgado com essa ideia dele. Ideia muito foda, hein? Tem um potencial aqui muito grande. Pô, teve um vídeo aqui que eu e Marcelo, a gente conversou sobre ter esses mini eventos. Quando tiver toda uma Batfamília, você pega os personagens da Batfamília e adapta só o Terra de Ninguém, o Cataclismo, uma coisa assim, sabe? E deixa as coisas só no núcleo do Batman, Asa Noturna, Batgirl, Robin, Capuz Vermelho, sei lá. E você vai criando coisas nessa saga. Isso daria uma coisa... Eu acho muito foda porque é muito diferente. É uma coisa que a gente vive no dia a dia das HQs. O tempo todo isso acontece. Mas no universo compartilhado de live action, é uma coisa que a gente ainda não viu. É uma coisa grande que te faz ficar hypado individualmente para esses personagens. Parando para pensar, essa ideia talvez seja muito mais saudável do que você ficar forçando mega evento de Vingadores, de Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, porque esses mega eventos, às vezes, tem tantos personagens que você não consegue focar num personagem para desenvolver arcos e contar uma boa história. O mini evento, vamos chamar assim de mini evento, você pega um núcleo de personagens que tem uma ligação e você foca no personagem. Potencialmente, você pode desenvolver muito mais esses personagens e essa história. Então, assim, ó, me desculpa, gente, eu não deveria ficar tão empolgado porque ele só usou essa palavra, mas eu fiquei! Caraca, velho! É a DC! Foda, James Gunn. É isso que eu peço, pelo menos. Seja mais marqueteiro, venda suas coisas. Não tenha medo de querer vender suas coisas. Você é bom. Mas, galera, por favor, falem aqui nos comentários se eu tô surtando por nada, se o Gabriel tá feliz da vida, o sorriso tá aqui na ponta a ponta da orelha, sem motivo algum. Ou se eu tenho motivo para ficar tão empolgado assim. Vamos seguir com a pauta? Tem esse outro assunto que também é muito bom. Perguntaram pro James Gunn o que vai acontecer com o Pacificador depois da segunda temporada. Se ele vai ficar preso na HBO Max, né, numa série, ou se ele pode ter algum tipo de filme. E, cara, a resposta do James Gunn, ele entregou o ouro. Eu realmente sei a resposta para essa pergunta, mas não tenho liberdade para dizer. Sob pena de punição do Safran. Pô, gente, quando uma pessoa nega uma coisa que pode simplesmente responder com não, é porque ela tá buscando subterfúgios, né? Ela tá pensando, assim, ela tá refletindo sobre o que ela tem que dizer para que não fique muito claro que a resposta é sim. Pô, pra mim, essa resposta de James Gunn deixa muito claro que o Pacificador, depois dessa temporada, vai sim continuar no DCU. Ele vai aparecer em outras coisas. Eu acho realmente que ele pode aparecer num filme. Num outro vídeo aqui, eu e o Marcelo especulamos sobre o Pacificador entrar pra Gangue da Justiça. Já que a Gangue da Justiça, no final do Superman, deixou bem claro que não tem problema de matar, por que não chamar o Pacificador? A gente já tem essa cena do Camel no primeiro episódio, que o Pacificador vai tentar se candidatar à equipe, ele vai ser recusado. O que você imagina num arco de personagem, numa estrutura de roteiro que pode acontecer no último episódio? O Pacificador provar o seu valor pro Maxwell Lord e ele entrar pra equipe. Com certeza, no final da temporada do Pacificador, a gente vai saber.
Inclusive, a atriz que faz a Emilia Harcourt, né, comentou que essa segunda temporada da série do Pacificador vai deixar coisas muito importantes pro futuro do DCU. Esse poderia ser um deles. Pô, a gente tava comentando aqui, o Superman enfrentar a Gangue da Justiça. Você colocar o Pacificador na equipe é uma forma de você até fazer um foreshadowing que isso vai acontecer. O próprio cameo dele no primeiro filme. Com certeza o Superman não gosta do Pacificador. Com certeza eles não seriam amigos. Só aí você já vê um clash entre eles e um potencial de história. Até porque agora, em termos de roteiro, no final do Superman, tem motivos para o Superman entrar em conflito com a Gangue da Justiça. E também, por que não, com o Pacificador, já que claramente eles têm ideais diferentes. Isso daqui, claro, especulação minha, mas é outro caminho possível para a história. Mas olha, com o Pacificador entrando na Gangue da Justiça ou não no final da temporada, inegável, ele vai aparecer de novo no DCU. Ficou muito na cara. O James Gunn não vai abrir mão desse personagem. Ele é um personagem muito popular. Assim, claro que comparado à diferença de popularidade, mas o Pacificador ficou popular como o Deadpool ficou popular anos atrás. Eu não tô dizendo que ele é tão popular quanto o Deadpool, tá? Mas o Deadpool, antes dos filmes, pô, era um Zé Ninguém, né? Com todo respeito ao Deadpool. E a série do Pacificador fez isso pro Pacificador. Vamos ver se ele consegue dar mais um jump de popularidade quando ele for pros filmes. Mas o filme do Superman já mostrou um pouco da popularidade dele, né? Porque, pô, o cameo dele, as pessoas riam, batiam palma e, surpreendentemente, as pessoas reconheceram o Pacificador ali. Ele é popular. E eu duvido que o James Gunn vai deixar por isso mesmo, ainda mais sendo um personagem que foi ele que resgatou esse personagem, né? Antes do Esquadrão Suicida, ninguém lembrava do Pacificador. Pode ter certeza que ele vai lapidar, vai desenvolver, vai colocar ainda mais importância para o Pacificador. E talvez o próximo passo dele realmente seja aparecer num filme. Bem, o próximo assunto é da Arlequina. Assim como aconteceu com a questão do Superman, perguntaram pro James Gunn sobre a Arlequina. A resposta do James Gunn foi muito mais abrangente. A gente vai falar sobre isso no futuro. Não confirmou que a Margot Robbie vai voltar e nem que vão escolher uma outra atriz. A Margot Robbie da Arlequina talvez seja o casting perfeito para essa personagem. O personagem ficou muito mais popular por causa da Margot Robbie. A Margot Robbie também ficou muito mais conhecida por causa da Arlequina. Quase que uma simbiose, né? E a Margot Robbie já disse, né, que toparia voltar para ser Arlequina. Eu acho que toda essa definição da Margot Robbie voltar como Arlequina tem muito mais a ver com o que eles vão fazer com o núcleo do Batman. O que eles querem fazer com o Coringa. Coringa ainda vai estar com a Arlequina como parceiros? Se eles querem fazer isso, eles querem realmente voltar para a Arlequina mais clássica, aí eu não vejo a Margot Robbie voltar. Mas, se eles querem continuar mais ou menos o que a Arlequina do DCU deixou, isso é, a Arlequina independente que se desassociou do Coringa, eu acho que eles iriam sim trazer a Margot Robbie. Cara, eu vejo muito no futuro eles quererem fazer alguma coisa da Arlequina com a Era Venenosa. E aí sim eu vejo eles quererem a Margot Robbie, sabe? Será que eu tô maluco nessa linha de raciocínio? Na minha cabeça, faz sentido. Arlequina mais clássica, parceira do Coringa, outra atriz. Querem continuar da onde parou, fazer o casal Arlequina e Era Venenosa? Margot Robbie. E bem, a última coisa que eu queria comentar nesse vídeo não é uma notícia, e sim esse vídeo que foi feito por um fã, um tal de Digimeng, que fez a abertura da DC Studios, só que trocando aí o personagem do Superman pelo do Pacificador. E eu tô trazendo isso aqui porque eu acho que desse jeito, essa abertura, ela ganha tipo mais 10 de aura. Porque só o Superman ali, pra todos os projetos, eu acho tão sem graça. Realmente eu acho... parece sem sal, né? Parece que é uma coisa que eles não pensaram direito. Põe um logozinho aí do Superman quebrando ali e tal. Falta uma personalidade, falta um tempero, uma coisa diferente pra abertura realmente brilhar. E pra mim, esse era o tempero. Cada abertura mudar tematicamente dependendo do filme ou da série. Aí Lanterna Verde, você coloca o Hal Jordan e o Jon Stewart juntos, fazendo alguma coisa. Pacificador, beleza, visual clássico Pacificador. Batman, primeira aparição do Batman. Pô, essa ideia é tão legal, ela é tão foda que tem tudo a ver com a própria história da DC. Porque teve uma época, né, tanto a Marvel quanto a DC colocavam pequenos selos debaixo dos logos dela, com o personagem protagonista daquela HQ. Na Marvel tinha umas carinhas, né, bem legal, bem icônico, e na DC tinha os personagens desenhados por completo. E pra mim, essa estampa, né, que eles colocavam, é icônico. Eu não consigo pensar por que não fazer isso, sabe? Você fazer isso com todos, você vai estar respeitando a própria história da DC, você vai estar reverenciando essa história, você vai estar dando mais personalidade pra essa abertura, e você vai estar justificando esse visual antigo deles ali também. Pô, se eles realmente fazem isso, eu quero que isso chegue no James Gunn, que ele realmente veja como que essa ideia é legal e comece a fazer isso nos próximos projetos. Porque se ele faz isso,
É melhor que a abertura da Marvel. Pronto, falei. A ideia é muito foda, fica muito maneiro, fica 10 de 10 a abertura. Do jeito atual, só o Superman, aí é uma abertura 7 de 10. Quando você pega todos os personagens, respeita a história, faz um negócio único, aí fica foda. Mas enfim, é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo sobre o que vocês acham dessa questão da abertura e sobre todos os outros assuntos do vídeo. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo falando sobre a tal da saga do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.